Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui aguardando a entrada da nossa participante do dia. Hoje a conversa promete, né? Mais uma vez, Expo Viver Melhor, proporcionando momentos bem bacanas pra gente, momentos instrutivos, construtivos, uma troca bem gostosa. Sejam todos bem-vindos. Como todo o início de uma live, eu gosto de reforçar, então, quem somos nós? Nós somos o Grupo Viver Melhor, um grupo criado com o objetivo de trazer conteúdo, informação para essa população. Dora Cruzara, sou médica geriatra. Essa minha amiga é a... Sou Rejane Ferreira, sou neuropsicóloga. E nós temos ainda a doutora Juliana Junqueira, que é outra médica geriatra que completa o nosso... Então, nós hoje temos a grata honra, né, de contar com a participação de uma grande amiga, né, a doutora Melissa Duarte, uma amiga desde a época da faculdade, que que contribuiu na Expo Viver Melhor conosco e está agora na live também contribuindo com um tema que a gente tem notado muito frequente na nossa prática desde que nós começamos com essa questão da pandemia. Então, seja muito bem-vinda, Melissa. É uma satisfação para nós ter você aqui, né, com um tema tão importante. E aí, Melissa, pode a solidão virar depressão? Doutora Melissa, seja bem-vinda. Antes de você começar a Obrigada. sua resposta, eu gostaria que, por gentileza, você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite, né? É uma satisfação estar com vocês, já que meu lema também é fazer com que as pessoas vivam de uma forma melhor. E eu sou médica, psiquiatra, né? Sou da época da Isadora. Nós formamos na mesma escola, né? E o que a gente tem vendo é essa grande dificuldade das pessoas de lidar com esses momentos de isolamento, né? É muito comum você ter a sensação da solidão. Mas é claro que a solidão é um sentimento. É um sentimento que não necessariamente eu estando isolado, eu tenho esse sentimento. Eu posso ter esse sentimento mesmo estando no meio de muitas pessoas. É claro que quando você está sozinho, né, como essa situação que nós estamos vivendo, potencializa muito essa solidão, né? E o que a gente percebe é que as pessoas que estão fazendo isolamento da forma correta, né, são as pessoas que mais estão sofrendo desse sentimento, porque mesmo a gente pedindo isolamento, tem algumas pessoas que burlam isolamento, né? A gente vê por aí, né? Pessoas que se encontram. E quem tá ali fazendo certinho tá sofrendo mais desse sentimento solidão. E ela pode sim, né, virar uma doença que a gente se chama depressão, né? Claro que não é só o sentimento solidão, né? Esse é um dos sintomas de um quadro depressivo, né? Sentir-se sozinho. Mas quando a gente tem outros prejuízos, ela pode sim virar uma depressão. Doutora Melissa, no início desse ano, o Reino Unido foi lançada uma publicação do Reino Unido mostrando que a população acima de 65 anos lá, boa parte dessa população se encontra, isso antes da pandemia, né, obviamente, boa parte dessa população se encontrava presencialmente com uma outra pessoa, no máximo 3 vezes por semana.
E desde do início do ano passado, eles criaram o Ministério da Solidão. Porque a solidão pode ter uma repercussão muito avassaladora na saúde física e mental, né? E isso causar uma rede de complicações dentro dos cuidados à saúde pública. E isso, então, eles quiseram olhar isso com outros olhos. E aí, a solidão já vinha sendo uma pandemia. O que você acha? Então, eu concordo que a tecnologia ela colaborou muito para esse isolamento, né? O que a gente percebe? Em média, uma pessoa, num dia comum, a gente se conecta com até 15 pessoas, né? De 11 a 15 pessoas no dia. Com a tecnologia, muitas pessoas, né, começaram a se programar de uma maneira que você não precise mais tanto nesse ir e vir. Tá ruim a conexão? Melhorou? Tá me escutando? Melissa, sua internet está travando. Melhorou? Uhum. Agora Melhorou? Isso, melhorou. É porque eu tô no consultório. Tá. Então, esse conectar, né? Esse eu ter uma experiência com o outro, eu encontrar, trocar uma palavra. Esse ir e vir, ele é importante para todo ser humano, né? Nós somos seres de conexão, né? Nós somos seres sociais, por assim dizer, né? Então, essa necessidade do social, ela é importante para todo mundo. A gente tem esse instinto muito presente na nossa vida, né, do ser humano. É claro que para algumas pessoas isso é mais intenso, para outras menos, né? Depende muito da individualidade de cada um. Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, o que acontece? Nós estamos acostumados, por causa da tecnologia, a viver cada vez mais sozinhos, né? E culturalmente falando, né, nós fomos mudando isso, né? As famílias estão menores, né? As pessoas hoje é mais comum eu morar sozinho do que como era anteriormente, né? Então, mesmo eu não me casando, eu moro sozinho, e aí o pai às vezes mora sozinho, enfim. Isso já é um hábito, né? E principalmente nos países europeus, isso é muito comum, né? O filho, ele sai de casa com 18 anos, mesmo se ele não vá casar. Muitas vezes ele mora distante do filho, do pai, da mãe, né? Enfim. E cronicamente falando, se a pessoa ela não se ater a isso, ela vai ter muitos momentos de não conexão com o outro, né? E a não conexão, ela leva o quê? A uma vida um pouco fria, distante, né? E aí, isso é a maior preocupação. Porque mesmo você morando sozinho, você pode ter um grupo de amigos, você pode ter uma rede familiar, você pode ter uma rede de amigos que compartilham dos mesmos gostos que você, né? Então, eu tenho várias pacientes que falam isso, né? Os filhos casam, vêm os netos, mas e eu, né? Às vezes eu fico viúva e parece que eu não tenho mais turma. Então, isso é uma preocupação, até porque a população está envelhecendo, né? Então, hoje, quem tem 70 anos é muito jovem, né? Assim, existe uma expectativa de vida muito grande, né? A pessoa, ela consegue ir e vir, né? Ela consegue decidir viajar a vida, assim, fazer tudo sozinho, né? Meu pai, por exemplo, ele ficou viúvo, tem 14 anos, e agora a gente tá lá no impasse, né? Minha irmã quer casar, meu irmão quer casar e vai deixar ele sozinho. Falei, gente, pode deixar ele sozinho. Ele não vai se sentir sozinho, ele tem uma rede de amigos, né? Uma rede, ele viaja umas 4, 5 vezes ao ano sozinho. Então, isso é importante, conectar com os outros diminui muito esse sentimento, né? Então, por mais que eu more sozinho, eu não preciso me isolar, né? Então, acho que isso é uma preocupação, sim. Sim.
E Melissa, assim, as pessoas às vezes têm muita dificuldade, porque o paciente com depressão, ele é até uma pergunta da Paula. Oi, Paula. Ele às vezes tende ao isolamento, né? Que é um sintoma. Quando é que eu preciso de me preocupar que aquela solidão passou a ser uma doença? Quais são os sinais, né, para o nosso público, né? O que que eu preciso? Então, falando do paciente idoso, às vezes aquela sensação de depressão que às vezes o paciente tem dificuldade de entender, o idoso tem dificuldade de entender que está deprimido, porque ele não tem sintomas tão negativos. Pensa em suicídio, a parte religiosa é muito importante para a população idosa, mas aqueles sintomas de falta de prazer com as coisas, desânimo, falta de energia. Então, assim, o que mais que a gente tem que alertar essa população? Olha, isso já não é mais só de estar sozinho. Você Eu acho precisa que de procurar um profissional. essa pergunta sua é muito pertinente, porque a gente associa muito depressão a tristeza, a choro. E o idoso, ele não necessariamente ele abre um quadro assim. Muitas vezes ele pode ter uma melancolia, ele pode ter um sono prejudicado, né? Ele pode ter uma memória não tão funcionante. Então, existem outros sintomas que eu posso... que a gente precisa desses sinais para estar fazendo um diagnóstico. Mas o mais importante é um prejuízo. Eu acho que se está havendo algum prejuízo funcional ou familiar ou de relações mesmo, né? Acaba que a capacidade laboral a gente não avalia tanto, né? Assim, é claro que se a pessoa não estiver aposentada, ela é importante, mas não está funcionando como antes, ligar um alerta amarelo, né? E aí eu começar a perceber, né? Assim, ele gostava de jogar um baralho, ele gostava de fazer tal coisa, de ligar e já não está tanto, né? Assim, é importante a gente ficar alerta a isso. Agora tá bem mais complicado, né? Porque imagine que muitas pessoas têm dificuldade com a tecnologia, né? Ainda. E eu, por exemplo, principalmente para atendimento online, eles têm muita dificuldade, né? Assim, a população que não viveu a tecnologia, né? Foi imposta para ele depois que a vida já estava toda resolvida. Então, essa coisa de conectar online, eles têm mais dificuldades, né? E é normal eu não querer. Isso daí não quer dizer que a pessoa está deprimida, né? Mas se mesmo eu não querendo, eu recuso outras coisas, eu reclamo do sono, dores, muitos sintomas físicos, né? A gente vê muitos sintomas dolorosos, que aí você vai olhar, não tem nenhuma lesão orgânica que justifique aquilo. E o sono, Isadora, eu acho que o sono, o sono e o apetite são um dos pontos principais que a gente sempre tem que ficar alerta. Uhum. Oi? São termômetros, né? São termômetros. É ligar o alerta amarelo, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar com o meu neto. E aí, não tô querendo falar, né? Assim, sinais sutis que podem indicar que a pessoa não tá bem, né? Eles têm uma gravidade, né? Assim, é muito comum o idoso, quando ele está gravemente deprimido, ele fala assim de suicídio, mas ele não fala assim, vou me matar. Ele tem um discurso muito assim, queria que a vida me levasse, né? Não preciso mais viver mais nada. E aí ficar atento, porque eles têm uma polifarmácia na maior parte das vezes em casa, né? Então existe um índice grande de suicídio nessa faixa etária, né? Doutora Melissa, eu queria fazer uma pergunta em relação assim, existe o transtorno depressivo do humor, que seria aquela depressão que a gente conhece e tal. Existem algumas pessoas que possam vir a ter uma personalidade depressiva? Pessoas que ao longo da vida, ou como é que é isso? Existem algumas pessoas que têm uma personalidade mais melancólica, né? São pessoas mais emocionais. Eles têm uma fragilidade emocional.
É claro que essas pessoas, elas têm... não é que isso vá fazer diagnóstico de depressão. A gente não medica a personalidade. Mas a gente percebe que essas pessoas que têm essa fragilidade, elas têm uma suscetibilidade ao estresse. Então, são pessoas que têm essa suscetibilidade. A personalidade, ela dá uma facilidade para eu adoecer, né? Então, são pessoas mais frágeis emocionalmente falando. E aí, por essa fragilidade, eu aumento a chance de eu ter crise de ansiedade, de eu ter transtorno de pânico, de eu ter um episódio de depressão, né? Você, como psicóloga, você consegue perceber isso muito, né? A gente confunde muito, né? Ah, mas o fulano, ele tá falando que ele quer morrer, mas ele sempre foi exagerado, ele sempre foi assim. Mesmo ele tendo essas características da personalidade, ele pode estar abrindo um quadro de humor, né? Então, assim, nada impede uma coisa com a outra. Sim. A gente tem muito essa associação, né? E a gente tem também aquela crença assim, se foi sempre assim, talvez não seja uma pessoa que não precise de um tratamento medicamentoso. E aí eu queria fazer essa outra colocação também. Não se medicar, não se tratar em relação à depressão. Que consequências, lógico, a gente sabe que aí é ruim emocionalmente, pode ter o risco de suicídio, mas tem outras coisas que podem também piorar na saúde geral. Que repercussão que a pessoa pode ter no corpo dela caso ela não trate corretamente a depressão? Sua pergunta é excelente, assim. As pessoas que entram no meu consultório sempre me perguntam assim, quanto tempo eu vou ter que tomar esse remédio? Se eu quiser não tratar, vai melhorar? A gente sabe que um episódio de depressão, ele pode durar até 2 anos, né? Então, eu posso abrir um quadro e esse quadro pode desaparecer sozinho? Pode. Mas você pode ficar com sintoma até 2 anos, né? E qual que é o prejuízo? Eu gosto de contar essa historinha para entender. Você está lá queimando o neurônio. Então, você está perdendo a sua reserva neuronal, sua capacidade de memorização, de concentração. Você não está tendo uma vida tão boa, suas relações não estão tão boas. Você vai viver? Vai, mas você vai viver mal. Mas uma vez que eu tenho um quadro de depressão, tratado ou não, se eu tiver o segundo, a doença ela é cíclica. Então, eu fico tendo ciclos da doença. Vamos supor que eu tenha ciclos de 10 em 10 anos, né? Eu tenho um ciclo agora, eu vivo 10 anos bem, tenho o outro. Então, não é tão ruim assim, né? Eu vou viver um tempinho, 6 meses, mas depois eu melhoro. Não tem como eu te garantir de quanto em quanto tempo você vai ter o ciclo. Mas se você trata o primeiro episódio direitinho, a chance de você não ter o segundo é muito grande. Se eu tenho o primeiro e não trato direito, a chance de eu ter o segundo é uns 60%. Se eu tenho o terceiro, a chance 75%. E aí 80%. Vai só aumentando. Então, qual que é o problema de não tratar? Além de você viver mal dos sintomas, você vai fazer a doença ter uma coisa que se chama recorrência. Você vai ficar tendo ciclos de doença. E aí, lembra da morte dos neurônios. Quando você chegar com 80 anos, você vai ter uma demência, provavelmente, né? Aumenta-se muito a chance. A depressão não tratada, ela é um dos fatores para você ter um déficit cognitivo, né, Isadora? Então, é isso que eu ia reforçar, assim, o não tratar, né, tem uma repercussão em reserva cognitiva, em reserva neuronal ao longo do processo de envelhecimento, onde a gente tende a ter um pouco de perdas e de neurotransmissores, que é muito sentido. Às vezes você não faz um planejamento. A gente faz planejamento para tudo na vida. A gente precisa fazer planejamento com os neurônios, pessoal. Exatamente. Senão, o que vai ser de nós? É o que eu costumo falar. Assim, você tem bilhões de neurônios, mas aí você perde uns 100 milhões. Aí você vai perdendo.
Então, se você tiver uma doença com ciclos muito próximos um do outro, você vai demenciar, né? A chance é muito grande, principalmente nas mulheres. Além disso, a gente tem que lembrar também os transtornos do sono que estão associados ao quadro de depressão, os transtornos do apetite, da vontade. Então, esse paciente tende a alimentar mal, dormir mal, exercitar menos, e tudo isso vai interferir. Sempre quando eu trato um paciente, né, do ponto de vista de medicação para os transtornos depressivos, tem outra coisa, também não existe mágica. O tratamento medicamentoso é mais uma das ferramentas. A gente tem que melhorar a reserva, melhorar as relações sociais, porque viver bem tem também a ver com nossa rede social, como a Melissa já disse, alimentar e mudar aquele estilo que vinha perpetuando um quadro. Exatamente. Que vinha perpetuando um quadro depressivo. Então, a gente precisa de reforçar tudo isso. E fizeram uma pergunta aí, só para concluir o que você falou, fizeram uma pergunta aí, mas tratar por muito tempo não tem algum prejuízo maior do que o prejuízo do tratamento? Porque hoje a gente tem bons remédios, né? Remédios que não interferem, efeitos, que não tem tanto efeito colateral. Você está vivendo bem, protegendo os seus neurônios para o futuro. Então, hoje os remédios eles são muito seguros em relação a isso, né? As pessoas podem ficar tranquilas, né? Eu ia falar até em relação a isso. Tem uma neurocientista lá do Canadá. Eu estava vendo uma apresentação que ela fez de um trabalho dela, mostrando, primeiro eles viram em ratos e depois foram para o cérebro humano, né? Eles viram a possibilidade de neurogênese, porque hoje a gente já sabe que, embora a gente nasça com a maior parte dos nossos neurônios, que vão perdurar aí por muitos anos, quase que a vida inteira, mas a gente já sabe também que existe sim a possibilidade do nascimento de novos neurônios. E tem uma região do cérebro que é muito responsável pela memória, que é o hipocampo. E ela estava mostrando que nos registros, primeiro eles viram em ratos, aí eles causam os estresses lá nos ratos de laboratório e tudo, e veem como é que está a neurogênese dos ratos estressados, como é que é a neurogênese dos ratos não estressados e dos ratos estressados que foram medicados. Então, os ratos estressados que são medicados têm uma produção de neurônio melhor do que os estressados sem medicamento nenhum. E agora eles estão partindo para os estudos com os seres humanos, avaliando principalmente essa história da neurogênese na região do hipocampo, né, com aquelas pessoas que recebem a intervenção medicamentosa, para que aquilo tenha um efeito neuroprotetor, proteção de neurônio, para que aquilo diminua a chance da pessoa vir a desencadear uma síndrome demencial. Então é bem legal. Exatamente. Assim, hoje a ciência prova isso, né? Bem... E bom, Rejane, que você já começou a falar de uma pergunta aqui da tia Claudinha. Oi, tia. Então, ela quer saber como é que a gente pode proteger os nossos neurônios. Então, é bem isso que a Melissa falou. Se estiver deprimido, tratar, dar novos estímulos para estar sempre estimulando os neurotransmissores. O que mais você dá de dica aí, Melissa? Respirar, fazer atividade física. Existe um estudo muito grande que mostra que a yoga... Eu não falo só da yoga, porque o Pilates também tem a base do Pilates também, essa respiração diafragmática que melhora muito a capacidade ventilatória, né, do corpo todo. Pegaram um estudo muito grande, compararam, é claro que não é uma aula, mas a prática contínua do treino, né? Porque assim, quando você faz atividade física, você treina a respiração consciente, que é a base da meditação, do yoga. Existe um estudo muito grande canadense que mostra que pegaram pacientes que usavam fluoxetina, compararam com a yoga e tiveram uma resposta semelhante, desde que essas pessoas estavam bem. Então, como se diz, o paciente melhorou e você consegue manter essa pessoa com essa prática. Então, eu gosto de dizer muito para os meus pacientes, né? Eu vejo que a doença ela é um caminho. Então, muitas vezes é mais fácil quando você está muito mal. Na hora que você melhora, você vê e fala, não, eu não quero voltar para lá de novo. Então, o que eu tenho que fazer para não voltar?
Né? Então, aí é a mudança. A partir daquele momento que você adoeceu, você fala, não, eu não quero voltar para lá, e muda o estilo de vida. A base é o equilíbrio, né? Tudo que a gente tem um equilíbrio, né? Eu gosto muito de contar a história do tamborete, né? A gente tem que ter um equilíbrio, que é corpo, mente, espírito. Falaram aí sobre a questão da espiritualidade. Existem alguns estudos que mostram que ela é importante, sim, né? Nós somos seres espirituais, não tem a ver com religiosidade, mas com espiritualidade. Então, você ter uma vida equilibrada, uma alimentação boa e atividade física, né? Eu acho que é fundamental para a gente proteger o nosso coração e o nosso cérebro também. Né? Melissa, tem uma questão também, né? Você já tinha comentado antes, que agora a gente está numa outra configuração social, famílias menores. Então, antigamente, as pessoas tinham convívio com outras, assim, de uma forma muito fluida, natural. E o que a gente tem percebido é que agora o contato social ele precisa ser conquistado. Aí eu penso assim, que tem duas vertentes que a gente pode tentar melhorar. A vertente de fora para dentro, né? Eu sou super... eu acredito muito em ações comunitárias, sabe? Em possibilidades de convívio social mais frequentes, pode ser relacionados à atividade física, atividade cognitiva, situação religiosa, seja o que for, mas eu sou muito... Eu acho que quanto mais a sociedade conseguir promover atividades comunitárias, isso é legal, que é de fora para dentro, mas de dentro para fora, talvez as pessoas antigamente não precisassem criar habilidades sociais, mas hoje em dia a gente tem que fazer mais isso, porque está ficando mais escasso, né, o convívio. E aí, se a gente não tomar cuidado, às vezes com a nossa forma de ser também, a gente se torna, às vezes, menos assertivo nessas interações, e aí as pessoas acabam meio que se afastando, e aí fica cronificando essa solidão, né? Então, enfim, eu espero que as pessoas também, da mesma forma que a gente tenha a parte remediativa, que a gente também cria habilidades preventivas para evitar esse excesso de solidão que já faz parte desse novo normal, como se tem dito por aí. E na verdade, a gente, quanto mais sozinho a gente vai ficando, mais a gente tende a ficar exigente, né? Como nós vamos ficando exigentes, né? Exigente com barulho, exigente com as pessoas, né? Essa habilidade social, ela vai diminuindo à medida que eu fico mais isolada, né? Tem uma brincadeira que eu faço muito, uma ferramenta muito boa, mas que torna as pessoas, tende a tornar as pessoas mais imediatistas. Então, antigamente você ligava, conversava, agora não, né? Você manda mensagem e quer a resposta rápido, não é assim? Para ontem, né? Se não me respondeu, o que aconteceu, né? Até agora ela não respondeu, né? Assim? Isso é muito comum, né? A gente vai ficando um pouco intolerante. E eu gosto muito, assim, quando uma pessoa manda um áudio muito longo para mim, a minha irmã até me critica, né? Eu ligo para ela. Tá ruim a conexão? Tá, não. Não, agora melhorou. Não, tá bom? Eu ligo para a pessoa, né? Porque assim, você manda um áudio de 1 minuto, a pessoa tá querendo falar com você. Porque em 1 minuto, um monólogo, ela só tá falando, eu ligo. Aí eu até faço muito essa brincadeira com ela. Ela fala, você escutou meu áudio? Eu falei, não, eu vou escutar você. Porque se você gravou um áudio de 1 minuto, você quer falar comigo. E são pequenas coisas, por quê? Porque quando você percebe, você não tá conectando com ninguém. Você acha que você está conectando, mas a conexão ela não vem, né? Você está falando ali, depois a pessoa fala, aí às vezes você esquece a pessoa e lá de noite você vai lembrar, custa fazer uma chamada, né? Hoje em dia até prova de amor, né? A gente ligar para alguém, né? Porque as pessoas não ligam mais, né? Foi ótimo aí, fica a dica, marido, fica a dica. Se o áudio for grande, você liga. Porque ele coloca lá, não mande
áudio. E toda vez que vem um áudio, ele fica nervoso. Boa dica, amiga, eu vou usar. Mas, Melissa, super pertinente essas colocações, mas vieram algumas perguntas que eu gostaria que a gente reforçasse. A questão, qual é a ligação genética das doenças? Veio perguntando especificamente para a depressão, mas é bom a gente falar que tem uma ligação genética das doenças psiquiátricas. Fala um pouquinho para nós. Então, as doenças psiquiátricas, as maiores, né? Assim, as maiores e a maioria delas são doenças multifatoriais. A gente tem um fator genético muito importante, né? Estuda-se não só o fator genético, como fatores ambientais também, né? Até mesmo para esquizofrenia, né? Vem se estudando fatores ambientais, mas basicamente a gente tem uma importância muito grande e relevante a genes, né? Existe uma hereditariedade. Existem também, vou falar da depressão, que eu acho que é a maior parte, né? Assim, o mais importante. Existem não só esse fator genético, como outros fatores estressores hormonais, né? Uso de algumas medicações, eu posso desencadear sintomas depressivos, corticoide, algumas medicações, o interferon, que é o tratamento da hepatite C. Vários medicamentos podem induzir a um episódio depressivo, desde que a pessoa tenha um gene. O que é um gene? Eu costumo dizer que é como se fosse uma sementinha, um brotinho lá dentro do seu cérebro. E aí, se você passa por algum fator, você vai acordar aquele broto, aquele gene, e aí você pode ter um episódio depressivo. Hoje estão se falando muito na pandemia, né? Pandemia do Covid-19, do medo. É claro que esse estresse prolongado, ele pode acordar esses genes. Todo mundo vai ter depressão, ansiedade? Não. Mas se eu ficar sob um estresse prolongado, eu posso sim acordar um gene, né? Ou um gene para depressão, ou para qualquer outro transtorno do humor. O que a gente precisa entender também é que, às vezes, mesmo a doença estando controlada, um estressor, ele pode desencadear como se fosse um gatilho. Ele acorda aquele gene que estava controlado ali e volta a doença, né? A recorrência dos sintomas. Até uma pessoa falou aí, eu voltei a sentir falta de ar. Então, uma pessoa que tem um pânico, por exemplo, está controladinho por esse estressor, né? Não sei quando vai voltar, quantas pessoas vão morrer, né? Uma situação de medo coletivo pode reativar esse gene. E aí eu tenho a recorrência dos sintomas. Por isso que é importante o tratamento, né? O tratamento ser frequente para você, na hora que tiver um gatilho, você socorrer mais rápido, né? Mas as pessoas que têm alguém na família existe a chance maior, né? De se ter novos quadros. E a mulher... Melissa, só... Pode falar. A gente vai ter que tentar colocar a nossa internet. Os fãs estão clamando, a nossa imagem tá borrada. Calma que nós vamos tentar mexer na internet, pessoal. Calma, nós queremos aparecer. Pessoal, ó o combinado. Vai aqui em cima, cair, vai na... A gente começa de novo. Mas aqui em cima do lado, geralmente, você aperta. Eu sei que se você mudar a internet... Melhorou? Não. Peraí, só... Aí, melhorou? Melhorou? Melhorou um pouco, Tô mais bonita? Tá borrado. Tô achando que a luz tá me favorecendo tanto. Gente, o importante é o conteúdo. Nós vamos ficar meio borradinho assim, mas não podemos deixar um assunto tão importante. Melissa, assim, a depressão é importante, mas nessa época de pandemia, no consultório, nós temos visto muita questão de estresse, transtorno de ansiedade, pânico.
como é que eu diferencio a depressão do pânico, do estresse? Como é que eu sei que isso que eu preciso procurar um profissional para essas questões quando isso traz prejuízo? Evelyn, só reforçando, a depressão pode voltar sim, né? Já foi dito, mas principalmente se ela não for tratada corretamente. Isso também acontece com as transtornos de ansiedade, com o pânico. Como é que é essa questão? Com certeza. E eu acho que eu nunca tinha percebido isso, né? Porque acaba que a gente não tem experiência do que o que a pandemia do medo Covid-19 vai ter, né? Que casos vão acontecer. Mas eu estou atendendo muito pouco e o que eu estou vendo são os idosos procurarem atendimento. Por quê? Eles têm o medo de serem grupo de risco. Muitas vezes a família está isolando deles pelo medo de não contaminá-los, né? Então, eu até estou me lembrando de uma mãe de uma amiga minha que veio aqui. Ela falou: eu estou em pânico. Por quê? Porque eu quero ver meus filhos, mas eu entendo que eles não podem vir aqui porque eu posso adoecer. E aí é uma situação tão nova, porque assim, eu sempre fiquei em casa, mas o fato de eu não poder sair é o que está me gerando ansiedade, né? E o que mais está acontecendo com eles é a dificuldade deles entenderem isso. E eu vi, assim, era uma população que geralmente não vinha no meu consultório, né? Os idosos com crises de ansiedade. E eu tenho visto nas últimas 3 semanas, que eles estão procurando ajuda. É como se tivesse mais pesado para eles, né? E aí entra outro fator, né? Várias doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Então, se eu não trato a ansiedade, eu vou piorar as doenças de base, né? E se eu piorar, eu aumento a chance de eu até mesmo ter a infecção, né? Eu fico imunodeprimido. Então, respondendo a sua pergunta, quando a gente tem prejuízo, né? Se eu tinha um sono bom, não estou dormindo a mesma quantidade, e o mais importante não é nem a quantidade, a qualidade do sono. Eu estou sempre na expectativa. Eu fico o tempo todo achando que o telefone vai tocar e que alguma coisa. No caso dessa paciente, o que ela falou para mim? Eu preciso fazer FaceTime com todos os meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Aí, às vezes, a filha fala assim: mãe, eu estou bem pelo WhatsApp. Não, eu preciso ver ela para ver se eu estou bem. Então, mesmo a filha falando no WhatsApp que está bem, que está numa reunião, que está trabalhando, ela precisa ver. Então, essa disfunção no comportamento já é algo que eu preciso internalizar, que essa pessoa precisa de ajuda, né? Então, são detalhes. Atrapalhou o funcionamento, Isadora? É importante procurar ajuda, ou no sono, no apetite, né? Na preocupação, né? Ansiedade mental. Às vezes, uma preocupação excessiva, um medo excessivo são sinais de que isso está trazendo prejuízo e que isso precisa de ser abordado, às vezes de forma medicamentosa, às vezes só terapia. Psicoterápica, né? Dependendo. Psicoterapia, geralmente um conjunto, né? Então, a gente precisa de se atentar, porque essas doenças, elas trazem muito prejuízo para o paciente e para a família, né? E assim, hoje em dia, no mundo que a gente vive, que é um mundo que exige, se bem que agora nós estamos no mundo, num estresse emocional maior do que o do estresse da correria, mas esse mundo que o estresse comanda sempre, e onde quando você tende a ser mais calma, às vezes você é até criticada, aquela pessoa é lenta, né? Porque é exigido esse comportamento agitado do dia a dia. Então, é importante a gente entender que o estresse, ele não tem jeito de não morar num país onde você não vivencie episódios de estresse, né, Melissa? A gente não vive numa bolha, a gente tem convívio, a gente tem relações, a gente tem família, mas aquilo que perpetua e começa a trazer um prejuízo muito importante na funcionalidade precisa de ser abordado.
É um Doutora alerta. Melissa, tem uma outra questão também que tem se modificado positivamente de uns tempos para cá, é que durante muito tempo, boa parte da população, e mais acentuadamente a população mais longeva, eles tinham uma sensação muito pré-conceituosa, assim, de não ter dimensão do conceito, e aí tem resistência ao conceito em relação aos transtornos psiquiátricos, como se fosse indigno, como se fosse uma fraqueza assumir que está precisando de uma ajuda. E uma coisa que eu vejo nesse momento de pandemia, se é que é para a gente enxergar coisas positivas, pelo menos isso tem sido positivo, que a saúde mental hoje ela tem sido ressaltada. A gente está percebendo que se não tiver saúde mental, todo o resto vai para o beleléu, assim, se complica muito. E qual que é a sua percepção em relação a isso? Assim, das pessoas, hoje, as pessoas se permitem, de verdade, assumir para si mesma, assumir que precisa de uma intervenção, de um auxílio profissional para um nível de sofrimento que ela sozinha não está conseguindo driblar? Eu acho que isso o grande ganho da psiquiatria nos últimos 10 anos, né? Quando eu me formei, basicamente o que existiam eram hospitais psiquiátricos. E todos os psiquiatras trabalhavam dentro de um hospital. Eram poucos os que tinham consultório fora. Melissa, desculpa, tá nos ouvindo? Melhorou agora? A gente teve uma oscilação boa agora da internet, tá, gente? Eu Desculpa. vi. Vou precisar Mas melhorou de você agora, gente? Melhorou? Não, acho que você vai precisar de voltar na resposta de novo. Eu Por vou gentileza, voltar. tá? Eu tô olhando, Tá porque bom. eu perguntei ali se tinha voltado, se as pessoas... Ah, voltou. Agora voltou. Então, a psiquiatria, ela vem evoluindo muito nos últimos 10 anos. A maioria quando eu me formei, né, há 15 anos, só existiam psiquiatras dentro de um hospital. Era muito estigmatizado, né? Assim, a doença mental, ela veio de um estigma muito grande. E a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, ela vem fazendo um trabalho nos últimos 10 anos, um trabalho de conscientização muito importante. Eu acredito que essa barreira, ela diminuiu, mas a gente ainda tem muita dificuldade, não pelos pacientes, mas pelas pessoas julgarem os pacientes. Muitas vezes eu não quero falar ou não quero tratar porque a minha própria família acha que eu só ir na igreja vai resolver, ou isso daí é frescura, né? Ou eu não sei por que que você está assim, sendo que você não tem motivo, sua vida é muito boa para você reclamar tanto. Então, o julgamento interno da pessoa quando ela está doente, ele já é muito forte. Né? Eu costumo escutar muito os meus pacientes, doutora, mas eu não queria adoecer. Eu falei, eu também não. Eu sou asmática também, eu não queria ser asmática. Eu não conheço ninguém que queira adoecer, né? Mas o julgar interno é muito grande, porque ainda existe isso da fraqueza. Isso daí é muito internalizado. Então, quando eu estou doente, alguém da minha família ainda aponta isso, fica muito mais forte, né? E aí entra outro problema que vários pacientes me falam. Qualquer opinião que eu dê, que eu sou contrário ou qualquer coisa, já fala assim, lá vem ele de novo deprimido.
Ele não deve estar bom da cabeça, porque então o estigma da pessoa assumir, né? Ela já sente uma culpa por estar doente e tudo. Não, você foi no seu médico, você foi no seu psiquiatra, tem que trocar seu remedinho, viu? Eu acho que não está funcionando tão bem. Então, esse julgar, né? Ele é muito intenso. É como se a pessoa ela recebesse um carimbo ali. A partir de então, ela é uma sentença, né? Então, eu acho que a família, eu sempre falei isso para os meus pacientes, né? E para as famílias também, sempre atendi muita família, até mesmo na clínica. A gente tem que ajudar, porque algumas doenças a pessoa não sente que ela não está bem, ela acha que ela nem está precisando de tratamento. Então, se a família colabora com isso, né? Não toma esse remédio mesmo, não. Você já tá bom, para que você vai tomar esse remédio? Psiquiatra gosta de colocar remédio. Você já viu um psiquiatra que não passa remédio? Então, esses dizeres, ele potencializa muito esse julgamento. E aí isso piora muito. Fizeram um estudo nos Estados Unidos que muitas vezes o paciente ele demora 10 anos, dependendo da doença, para ter um diagnóstico assertivo. E era isso que eu ia falar. Muitas das pessoas ficaram doentes uma vida toda e nunca foram diagnosticados, porque uma outra dificuldade de aceitar que, diferente de algumas doenças que você tem um diagnóstico, até respondendo uma das perguntas, como é que eu faço diagnóstico? O diagnóstico na psiquiatria, nas demências, ele tem um embasamento clínico, né? Da anamnese, da pergunta, da informação. Se a informação não vem correta, você não faz um raciocínio correto para fazer o diagnóstico. Diferente de você tem diabetes, você vai lá, colhe o sangue, dá a taxa. Você tem pressão alta, você mede a pressão. Então, assim, as doenças que não têm um exame específico, né? Que a gente é bem imediatista, a gente gosta de uma coisa mais palpável, concreta. Então, é outra coisa. E a população que hoje se encontra com mais de 60 anos é uma população que vivenciou esse preconceito. Da clínica. Na né? Clínica. Lembra do paciente doente. Que não foi feito, que era só falado, não, fulano é difícil, E talvez não era já uma doença. Então, acho que é importante a gente reforçar, né? Para a população mais jovem, hoje é um pouco mais fácil, mas ainda nós temos... Hoje mesmo uma paciente falou, não, doutor, meu filho quer que eu vá na psicóloga? Eu não estou doida. Mas a gente... E nós, os jovens, às vezes vamos na psicóloga sem estar doido, viu, gente? Exatamente. E aí, o que acontece? Aí, potencializa, os sintomas vão ficando cada vez maiores, né? E aí, às vezes, acontece, infelizmente, alguém suicida e fala assim, não, mas ele estava doente, mas não parecia, né? Assim, perde-se o timing de tratar, né? Perde o tempo. E, voltando àquilo que você falou, Rejane, o mais importante quanto mais cedo eu trato, melhor é a minha capacidade neuronal, aquela reserva neuronal, ela vai ser maior, né? Então, menos déficit eu vou ter no futuro, né? Então, tempo é lucro em termos de neurônio, né? A gente preserva a nossa reserva neuronal. Doutora Melissa, existe alguma relação também entre a alimentação e a depressão? Então, existe uma corrente, né, que fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Por quê? Porque sabe-se que nas vilosidades intestinais a gente produz serotonina. Então, existe muito essa corrente que fala, né, que a desbiose intestinal, ela potencializa você ter transtornos de humor, né? Existe essa corrente falando isso. O que eu vejo, na minha experiência, é que é importante você ter essa regulação do intestino, porque muitas vezes ela vai te dar uma remissão dos sintomas, o paciente ele vai melhorar quando ele tem um ritmo intestinal regular, né? Existem alimentos verdes que são ricos em triptofano, que vão desencadear, e aí sim você vai ter o precursor da produção
da serotonina. Então, com certeza, alimentar bem vai ajudar você a ter aquele equilíbrio. E aí sim você vai equilibrar os seus hormônios, né? Mas não existe nada comprovado que comer tal alimento vai fazer o tratamento. É claro que o equilíbrio alimentar, ele ajuda você a ter essa regulação intestinal e, consequentemente, você ter esse controle, né, da biose intestinal, né? Então, existe essa corrente que fala assim, né? E tem alguma coisa que a gente possa fazer consumo e que prejudique o humor? A bebida alcoólica ou alguns alimentos? Tem alguma relação daquilo que a gente ingere que possa vir a prejudicar? Você falou da bebida alcoólica e isso daí é fundamental, né? O que a gente percebe que prejudica muito é a questão do tratamento, né? Quando eu estou com tratamento para depressão, a gente evita os embutidos, enlatados e principalmente os líquidos que são excitantes, tipo as substâncias que têm um componente que tem a cafeína, por exemplo, que vai prejudicar a qualidade do meu sono, que vai superficializar o meu sono. Então, a gente, como o sono é muito importante, né? Quando a gente regula o cortisol, evitar achocolatados, refrigerantes, chá verdes, tudo que é excitante que prejudica o sono juntamente com a cafeína. Então, a gente tem essa associação. Alimentos, o chocolate tem, né, uma concentração também de substâncias que são excitantes que podem prejudicar. Mas não existe um alimento por si só que prejudique. Agora, o álcool, ele usado cronicamente, ele pode desencadear a depressão. Porque o álcool, ele é um ansiolítico, ele tem um potencial de melhorar a ansiedade. Só que o álcool, ele é aquele traiçoeiro, ele melhora num primeiro momento, você vai adquirindo uma coisa que se chama tolerância, você vai precisando de uma dose maior para ter o mesmo efeito. E aí, consequentemente, ele vai atrapalhar o sistema GABAérgico, ele bagunça tudo e você pode ter, sim, sintomas depressivos. É muito comum isso nas mulheres. As mulheres, muitas vezes, elas se tornam alcoolistas por transtorno de humor. A gente via muito isso na clínica. Eu começo a beber porque eu estou deprimida. E o homem, geralmente, o contrário. Eu tenho problema com o alcoolismo e desencadeio depressão. Então, tomar cuidado com o álcool, né? Foi uma das substâncias que mais aumentou o consumo, né? Nesse isolamento social, né? Uhum. Melissa, infelizmente nós estamos quase acabando aqui. Uma pena, porque o papo tá uma delícia. Beijo, Márcia, para você. Lívia, querida geriatra, colocou aqui, transtorno de humor não tem cara, não tem mesmo, né? Uma pergunta aqui, dormir demais. Dormir demais é uma alteração do sono e pode ser um sintoma de algum transtorno de humor, depressão, estresse, então a gente precisa de lembrar disso. Tem uma pergunta aqui, Melissa, de uma pessoa que teve um diagnóstico, um tempo depois o diagnóstico mudou. Isso é comum? Eu vi. Então, é comum, porque a gente depende para o diagnóstico muito da história que nos é contada, né? E às vezes, se não for contada com uma riqueza de detalhes, a gente pode passar despercebido, ou foi uma vida inteira com aquele comportamento e não foi diagnosticado, a família começa a achar que já é normal, é da personalidade, né? Que a pessoa não tem temperamento. E a pergunta dela é interessante porque no transtorno bipolar do humor, eu posso ter ciclos diferentes de doença. Então, se a pessoa não tem aquele diagnóstico, né? Como é que foram as crises anteriores, não for bem criteriosa, pode se passar por uma doença e, na verdade, é outra mesmo, né? Pessoal, eu tô vendo, meu celular é que está mais distante. Às vezes eu vejo lá, Rejane, não sei o que eu não estou enxergando. Depois eu vou ver. Muito, muito obrigada, tá bom? Estão falando bem de vocês duas. A Isadora salvou a vida de muita gente, a Rejane também.
cuidou do estado emocional de muita gente, entendeu? A Regiane Só elogios para vocês. É uma santa essa menina, é milagrosa. Isso! Responsabilidade agora, hein? Vocês estão ensinando as pessoas a viver melhor tem muito tempo, vocês não sabiam disso. E tendo a sua participação com a gente, Melissa. Assim, muito obrigada bacana. pelo convite. Infelizmente, de verdade. Agora a gente está com os minutinhos bem apertados. Nós temos 5 minutos. Melissa, quer fazer alguma consideração final aí para nós? Eu acho que o mais importante é a gente estar atento às pessoas. Muitas pessoas falaram aí como fazer, como diagnosticar. Quando eu estou atento às pessoas que estão ao meu lado, eu percebo as sutilezas, né? E estar atento não é só morar com a pessoa do lado. É você estar atento, é quando você estiver com ela, mesmo que seja por pouco tempo, prestar atenção, né? No seu pai, na sua mãe. E aí você vai conseguir fazer um diagnóstico mais precoce, né? E estar atento é usar o que a gente tem hoje em dia da tecnologia. Muitas vezes a gente não consegue ir e vir, mas você tira um momento para escutar, para prestar atenção. Eu acho que isso é o que mais está faltando nas pessoas, né? Eu não sou das pessoas mais atentas, né, Isadora? Você me conhece. Mas quando eu estou com a pessoa, eu procuro ficar com ela o tempo todo. Eu até faço um exercício muito com o meu filho, né? Que ele fala, mãe, eu falo, olha, se eu não olhar para você, o seu olho, eu não estou prestando atenção. Eu sinalizo para a pessoa, porque hoje a gente tem muitos distratores. E o que a gente faz muito? A gente vai conversar, vai almoçar, por exemplo, na casa do pai, mas fica o tempo todo no celular. Ou seja, você está lá de corpo presente, sua alma não está lá. Né? Ou vai reunir com várias pessoas e fica o tempo todo no celular. Quem me conhece sabe, se eu tô com você, eu tô com você. Eu até esqueço o celular e o povo fala, eu tô te mandando mensagem, né? Mas se eu me proponho a estar com a pessoa, eu tento me conectar com ela. Eu acho que o recado é esse. E você falou também, só para encerrar, Isadora, eu também sempre escutei essas pessoas criticar, fulano é muito lento, muito calmo, muito devagar. E pessoas que hoje estão melhores nesse estresse. Porque a pessoa aprendeu a ter a paciência, a resiliência, e ela saboreia tudo, e ela consegue tomar um café da manhã calmo, e ela tá lá numa vida tranquila. Né? O maior exemplo dessas pessoas na minha vida é o meu sogro, né? E assim, ele é tranquilo, tudo que ele vai fazer é tranquilo, não mudou a rotina e tá tudo bem. Então eu acho que a gente tem que aprender muito com essas pessoas, porque elas ensinam muito isso pra gente, né? Não adianta correr muito, agora a gente está percebendo, né? Quem corre foi obrigado a parar. Excelente. Realmente, maravilhoso. Maria do Carmo, que bom ter você aqui. Edna, um beijo para você, minha querida. Josela, minha amiga. O fã-clube da Rejane, um beijo. A Rejane tem um fã-clube grande. Lembrando que nós mudamos a live para segunda-feira, porque quarta e quinta tá cheio de live. A gente não gosta de concorrência, a gente quer ser exclusivo. Isso mesmo. Segunda-feira que vem nós temos mais live às 19 horas e nós contamos com todos vocês. Melissa, um beijo, meninas, foi ótimo. Foi ótimo. Vamos marcar um outro encontro. Vamos sim, precisando Melissa. A gente está aqui, tá? Um abraço, beijo, até segunda que vem, hein, pessoal? Então gente, tá, um abraço. Excelente, top, tá, top. Um abraço. Não se esqueçam, segunda vocês têm compromisso. Tá, combinado. Até mais. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.